Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam aí se cuidando dentro do possível com relação a essa questão do coronavírus. E como prometido, e ainda dentro dessa semana, eu havia informado a vocês de que eu traria aí uma dica muito importante e eu diria que de grande utilidade pública com relação a como você quitar aquele financiamento imobiliário que muitas vezes você faz para pagar em 30 anos, ou seja, metade de uma vida, e em 10 anos ou até em menos de 10 anos. Esse assunto, eu diria para vocês que não é um assunto jurídico, mas que é uma dica muito importante e que infelizmente muitos não sabem. Né? Tem muitos que sabem que fazem isso, mas a grande maioria não adota esse tipo de comportamento ou postura que faria com que aquele que financiou, né, o devedor no caso, viesse aí a pagar bem menos nesse financiamento imobiliário, nessa aquisição de imóvel e tudo mais. Isso tanto para quem faz parte da Casa Verde e Amarela, casa Minha Casa Minha Vida, ou não faz parte desses programas, tá? Isso vale para todos desde que nós estejamos a falar de renda fixa. Então, perdão, renda fixa não, de parcelas fixas. Então não pode ser aquela coisa que o devedor ele começa a pagar, por exemplo, uma parcela de 3, 4 mil reais e depois vai reduzindo. Não. Tem que ser aquele devedor ou aquele que financiou que começa, por exemplo, pagando uma parcela de 1.500 reais e vai até o final assim. Ou uma parcela de 700, 800, enfim, 2.000, tanto faz. Qual que é a dica que eu deixo para vocês e que inclusive, se vocês procurarem, vocês vão encontrar muita coisa bacana e até trazendo um pouco mais de conteúdo, né? E um vídeo um pouco até mais explicatório, porém bem mais longo, tá? De como fazer essa diminuição referente à quitação do imóvel. O que você pode fazer? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha 360 meses para pagar referente a um financiamento de um imóvel, de uma casa, que é igual aí 360 meses a 30 anos, se não mais. E vamos imaginar que você deu uma entrada de 20 mil, 30 mil, considerando aí como muitos participam da Minha Casa Minha Vida. Ou então você deu uma entrada maior, de 50 mil, de 100 mil, enfim, não importa. Desde que seja em parcelas fixas. E daí essa parcela, de repente para um imóvel, isso é uma hipótese, tá bom? Então, para o imóvel que o devedor tenha dado aí uma entrada de 40 mil reais, ou então de 30 mil reais, e a parcela seja de R$ 1.000. Nós vamos trabalhar aí com esse exemplo. Então, as parcelas são de R$ 1.000 e deverão ser pagas aí em 30 anos, que é igual a 360 meses. Se você pegar a última parcela, ela não vale R$ 1.000. Porque, olha só, 30 anos. Provavelmente essa última parcela ela vai ter um valor aí de mais ou menos uns R$ 150, R$ 100. Mais que 200 não, tá? Provavelmente uns 150, R$ 100. Então é interessante para quem puder, é claro, até porque a nossa situação financeira, pelo menos aqui no Brasil, não é das melhores. Mas, por exemplo, pagou lá a parcela de R$ 1.000, ou então a parcela de 700, ou então a parcela de 1.500. Sobrou um pouquinho de dinheiro, opa, tenho R$ 200 aqui. Vai e pague as últimas parcelas e assim sucessivamente. Primeiro que o Código de Defesa do Consumidor, entrando um pouquinho no jurídico, ele permite isso, tá? Tudo que você paga com antecipação, você tem direito do que? De pagar menos.
Entendeu? Então é como se todos os juros que o banco cobra fosse retirado. Entendeu? Então, assim, eu vi vários casos, principalmente pela Caixa Econômica, de pessoas que haviam, por exemplo, dado uma entrada de 30 mil reais, 20 mil reais, estavam pagando aí 800 reais de parcela e pagava a parcela que tinha que pagar, que ia vencer, e também pagava a parcela, a última parcela, que tá para daqui 30 anos, e pagava ali 100 reais. Então imagine se você fizer isso todos os meses. E assim sucessivamente. Com certeza, esse financiamento, que é de 30 anos, ele vai ser pago muito antes. É a mesma coisa, por exemplo, com um veículo, né, com um automóvel. Qual que é a diferença? Que geralmente um veículo, um automóvel, você não vai comprar em 36 meses, até porque não dá. Porém, se o valor da parcela do veículo é, por exemplo, 600 reais, então na primeira parcela, na segunda, enfim, assim vai. O valor fixo é 600 reais e você parcelou esse veículo em 36 vezes, pode ter certeza que a 36ª parcela não é 600 reais, deve ser uns 300 ou menos, entendeu? Só que a diferença é que é num tempo de 36 meses e não de 360 meses, que é muito mais, entendeu? Para o banco não é interessante que o consumidor, que o devedor fique ciente disso. Por quê? Porque o banco ganha aí muito em cima de juros. Então você compra um imóvel que na verdade ele custa, por exemplo, 300 mil reais e no final das contas você pagou quase 1 milhão. Entendeu? Pela Minha Casa e Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida, eu sei que tem um juros menor. Mas de qualquer forma, tem uns juros aí. E não é pouco. Entendeu? Então, em vez de você pagar 2, 3, às vezes 4 vezes o valor do seu imóvel para o banco, isso em cima de juros e às vezes até de algumas taxas que são abusivas, o que você pode fazer se conseguir economizar ou se de repente estiver sobrando um pouquinho aí por mês, pague a parcela que vai vencer e pague e escolha uma parcela que está lá no final também. Você pode fazer isso. Então, de repente, numa parcela que é R$1.000, você vai pagar essa parcela de R$1.000 e vai pegar outra que está lá no final e vai pagar 100, 150. E assim você vai fazendo. Então, muita gente conseguiu pagar o financiamento imobiliário em 10 anos. Alguns conseguiram pagar em 7, 8 anos, outros conseguiram pagar em 15 anos. Mas, de qualquer forma, houve uma redução muito grande e, consequentemente, uma redução muito grande referente aos juros que não fica para você, que fica para o banco e que é algo extremamente abusivo, porque você não está se recusando a pagar os juros, principalmente de algo que é um empréstimo aí a longo tempo. Porém, se nós formos ver o quanto você está pagando de juros nesse longo tempo, é muita coisa, porque você poderia ter aí feito aquisição de 2, 3 casas, então isso não é justo, entendeu? E já que o Código de Defesa do Consumidor te dá esse direito de pagar parcelas antecipadas e por conta disso ser retirado os juros, a dica muito especial que eu deixo para vocês e que eu peço para que vocês compartilhem aí com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, que talvez não tenham conhecimento disso, olha, pague a sua parcela que está para vencer e vai lá na última parcela e pague também. Você vai ver qual que é o valor que está sendo cobrado. Tenha certeza disso. Se for mentira, pode vir aqui nas redes sociais e reclamar e falar, olha, Fernanda, isso que você passou não procede. Procede sim para financiamento com parcela fixa. Então faça isso, pague muito menos no seu financiamento e o valor depois que sobrar
você investe, você guarda, você faz o que você quiser, mas pare de continuar dando dinheiro para o banco, enriquecendo banqueiros enquanto você fica mais pobre. Isso não é justo. Então fica a dica para vocês aí. Um ótimo sábado. Qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários. E se vocês quiserem aprender ainda mais sobre isso, eu sugiro que vocês procurem não só no YouTube, como também no Google. Existem alguns sites que realmente assim são confiáveis e eles explicam até melhor como que funciona isso. Tá? Eu tô aqui fazendo um resuminho de 10 minutos, mas que é algo bem importante que pode fazer vocês reduzirem drasticamente o tempo de financiamento desse imóvel, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Uma boa Páscoa para quem comemora, um bom final de semana e cuidem-se.